questão número 7 é outra questão sobre polinômio, só que é um polinômio menorzinho. Olha só. Considere o polinômio p de x é igual a isso aqui. P de x é igual a essa expressão. Polinômio do sexto grau, x6. Não tem termo independente, né? Só vem até aqui. Então tem uma raiz x igual a 0. Se você fizer x igual a 0, vai zerar isso aqui, né? Sobre as raízes de p de x igual a 0, podemos afirmar que 4 raízes são reais distintas, 4 raízes são reais, sendo 2 iguais, apenas uma raiz é real. Tem que descobrir isso aqui. Quer dizer, a gente tem que resolver isso aqui. Temos que resolver a equação p de x igual a 0. Isso aqui é o polinômio. Isso aqui é a equação. Então a gente tem que encontrar as raízes da equação, que são as raízes do polinômio. Ou seja, os valores de x que fazem essa expressão valer 0. Olha só, como é que a gente resolve uma equação do sexto grau? Segundo grau é fácil, né? Segundo e primeiro, sim. Mas de terceiro grau em diante, o que a gente tem que fazer para resolver? A gente tem que fatorar. Você sabe que fatorar às vezes é fácil e às vezes difícil. Eu vou começar pela fatoração fácil que eu estou vendo aqui. A gente pode colocar x em evidência. Então, esse p de x, eu posso escrever ele como sendo x que multiplica isso tudo aqui. Vai ficar x5 menos 2x4 mais 2x3 menos 4x2 mais x menos 2. Pronto. Fatorei. E agora? Isso aqui a gente tem que continuar fatorando. Como é que a gente fatora isso? Quinto grau é difícil, né? Bom, você pode, ou você enxerga uma fatoração mágica que tem aqui dentro, que é colocar x menos 2 em evidência. Aqui tem x menos 2, aqui também tem o x menos 2 embutido, e aqui também tem o x menos 2 embutido. Mas, e nem sempre é fácil você ver essas coisas, né? Então vamos fazer do jeito tradicional e seguro. Você vai tentar encontrar raízes dessa expressão, raízes desse polinômio. O que é uma raiz? É um x que anula a expressão. E onde você vai procurar essas raízes? As raízes você vai achar usando o teorema das raízes racionais. O teorema das raízes racionais diz o seguinte: se um polinômio tiver alguma raiz racional, eu não sei se tem, mas se tiver, essa raiz, ela pode ser encontrada assim, mais ou menos divisores do termo independente, vamos chamar de A0. A0 seria o termo de grau 0, tá? Dividido por mais ou menos os divisores do coeficiente de termo de grau n. Então, vamos chamar de divisores de AN. Pronto. Eu estou chamando aqui de A0 o coeficiente do termo de grau 0, que no caso aqui é menos 2. E eu estou chamando de AN o coeficiente do termo de grau n. Então, isso aqui é mais ou menos divisores de menos 2 dividido por mais ou menos divisores de 1. Divisores de 1 é só 1 mesmo, né? Então, quais são os números que você pode formar combinando divisores de menos 2 com divisores de 1? Você pode formar mais ou menos 1, mais ou menos 2 só, né? Você só consegue formar esses números aqui. 1 menos 1, 2 e menos 2. Então, a gente vai testar esses números. Por exemplo, será que 1 é uma raiz disso aqui? Será que menos 1 é uma raiz? Será que 2 é raiz? Será que menos 2 é raiz? Normalmente, eles botam umas equações simples para dar certo com esses números pequenos, tá? Então, olha só. Vamos pegar esse polinômio aqui, eu vou chamar de Q de x. Q de x é esse polinômio de quinto grau aqui, tá? Vamos calcular quanto é Q de 1. Q de 1, eu vou fazer x igual a 1 aqui. Isso aqui vai ficar 1, menos 2, mais 2, menos 4, mais 1, menos 2. Quanto é que dá essa conta?
Aqui 2 menos 2 vai cortar. Aqui vai ficar 1 mais 1 menos 2 vai zerar. Isso aqui dá menos 4. O Q de 1 dá menos 4. Menos 4. Então, 1 não é raiz desse polinômio aqui. Vamos tentar aqui o menos 1, tá? Vamos calcular o Q de menos 1. O Q de menos 1, fazendo x igual a menos 1 aqui, isso aqui vai ficar menos 1, vai ficar menos 2, aqui vai dar menos 1, então vai ficar menos 2 também, aqui menos 1, vai ficar menos 4, aqui vai ficar menos 1, menos 2. Então isso aqui não vai dar zero nem na China, né? Aqui vai dar menos 5, menos 9, menos 10, menos 12, menos 12. Então, menos 1 não é raiz. Então, se danando esses aqui, em menos 1 e mais 1 não são raízes. Eu vou tentar 2 e menos 2 agora. Então, vamos ver se isso aqui vai dar zero quando x valer 2. Quer dizer, quanto vai dar Q de 2? O Q de 2 vai ficar, fazendo x igual a 2, isso aqui vai ficar 2 à quinta, 32, menos 2 vezes 2 à quarta, vai dar 16 vezes 2, menos 32. Aqui vai ficar 8 vezes 4, 16. E aqui, menos 16. Aqui vai ficar mais 2, menos 2, vai dar zero, né? Isso vai cortar, isso vai cortar, isso vai cortar. Quer dizer, o Q de 2 dá zero. Q de 2 dá zero, quer dizer que 2 é raiz. Então, olha só, a gente já achou aqui que 0 é raiz e 2 é raiz. O que a gente faz quando a gente acha uma raiz? A gente coloca em evidência. Se 2 é raiz, vamos colocar em evidência quem? X menos 2. É x menos a raiz que você achou. Se 2 é raiz, quer dizer que aqui dentro existe um fator x menos 2. Para zerar esse fator aqui, vai zerar tudo, né? Então, a gente pode dizer que o P de x é igual a x vezes 2 é raiz, então tem o fator x menos 2 aqui. Isso aqui vai ficar um polinômio de qual grau? De quarto grau. Como é que a gente acha esse polinômio de quarto grau? Eu vou pegar esse de quinto grau, vou dividir por x menos 2. E a gente pode fazer isso aqui usando o algoritmo de Briot-Ruffini, né? Então eu vou achar esse polinômio aqui usando Briot-Ruffini. Como é que a gente faz isso? Coloco aqui os coeficientes do polinômio que eu estou dividindo. 1, menos 2, 2, menos 4, 1 e menos 2. Agora, é 2 que é a raiz, então você vai colocar 2 aqui. Pode ser aqui ou aqui embaixo, tanto faz. Aí você pega esse primeiro coeficiente aqui, repete. E aí você vai multiplicando e somando. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Multiplicando e somando. 2 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Multiplicando e somando. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Tem que dar resto zero, né? Claro. Se 2 é raiz, quer dizer que vai dar um resto zero aqui. Isso aqui é o seu polinômio já dividido. Ó, é de quarto grau, então isso aqui é x4. Isso aqui é x3, x2, ó, 2x2. E aqui é 1. Então o polinômio do quarto grau que você vai ter aqui é x4 mais 2x2 mais 1. Então já está mais fatorado, né? Agora a gente tem que fatorar esse polinômio do quarto grau, que é fácil. Olha só. X à quarta mais 2x2 mais 1. Esse polinômio aqui é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é o quadrado de quem? Isso aqui é o quadrado de x2 mais 1. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. Então, esse polinômio aqui, depois de todo fatorado, ele vai ficar assim. X, que multiplica x menos 2. Isso aqui é x2 mais 1 ao quadrado. Então, o teu polinômio está todo fatorado. Então, daqui você acha as raízes. Quem são as raízes dele?
Eu estou vendo aqui a raiz x igual a zero, porque tem um termo x aqui. X igual a zero é uma raiz. Aqui, x igual a 2 é outra raiz. E aqui, quais são as raízes que tem embutidas nessa parte? Quando é que esse fator aqui é zero? X ao quadrado mais 1 igual a zero. Quando é que isso aqui é zero? Passo 1 para lá, vai ficar x ao quadrado igual a menos 1. O x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 é i. Você está trabalhando com números complexos, né? Conjuntos complexos. As raízes de uma equação polinomial podem ser raízes complexas. Então você vai ter x igual a mais ou menos i. Então você achou mais duas raízes aqui. Só que está ao quadrado. Está ao quadrado, então você tem repetição. Isso aqui, na verdade, é x2 mais 1, que multiplica x2 mais 1. Esse primeiro fator vai te dar as raízes, mais ou menos i. Esse outro fator também vai dar as raízes, mais ou menos i. Então você tem 4 raízes aqui, né? Então você tem raiz dupla. Você tem a raiz i aparecendo duas vezes, quer dizer, x igual a i de novo, e o menos i. X igual a menos i e x igual a menos i de novo. Então você tem aqui duas raízes reais e diferentes. Você tem aqui 4 raízes complexas que são iguais 2 a 2, né? 2 raízes i e 2 raízes menos i. Pronto, resolvemos a equação de sexto grau. Esse é o método geral para você resolver uma equação de grau alto. É um pouco trabalhoso, né? Você tem que testar o que dá para fatorar, testar raízes usando o teorema das raízes racionais. Aí você divide o polinômio usando o Brio-Ruffini, vai ficar com um polinômio menor até você conseguir resolver. Então, claro, isso aqui é um polinômio de sexto grau, você vai ter 6 raízes. Então vamos ver o que ele fala aqui. Esse polinômio, podemos afirmar que 4 raízes são reais distintas. 4 raízes são reais distintas? Não. Somente 2 são reais distintas. As outras são imaginárias, são raízes complexas. Então isso aqui está errado. Letra B, 4 raízes são reais, sendo 2 iguais? Não, não tem 4 raízes reais, tem só 2. Apenas uma raiz é real? Não, tem 2. Apenas 2 raízes são reais e iguais. Raízes reais, tem essas duas aqui. Só que elas não são iguais. Está errado isso aqui. Apenas 2 raízes são reais e distintas. Está certo. 2 raízes são reais e são distintas. As outras são raízes imaginárias. Então isso aqui está correto. Resposta correta. Letra E de eco.